O que está acontecendo com o ouro é realmente surreal. Uma pedra que não tem CEO, não gera receita, não inova, superou 25 anos de Big Tech, IA e o gênio coletivo do mercado americano, por mais de 100%. E aqui neste gráfico nós temos a comparação da valorização do ouro versus o SP 500. E é realmente absurdo que uma das maiores bolsas aí do mundo, um dos maiores índices de ação do mundo, que é o SP 500, ele perdeu para o ouro em 25 anos, mesmo com toda a inovação, todas as empresas de tecnologia, Google, Facebook, enfim, Apple e por aí vai, com inteligência artificial. Então é realmente incrível aqui o que está acontecendo. Esse post é do Felipe De Martini e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Lembrando, é claro, nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que sempre fazemos aqui no canal. E esse aqui é o gráfico do ouro, e é realmente brutal o que está acontecendo. Nos últimos 12 meses, mais de 98% de valorização em dólar, e no diário aqui, 3% de valorização em dólar. Então é realmente uma valorização brutal para o ouro, e a prata então nem se fala. Está no dia de hoje com mais de 5% de valorização em dólar, nos últimos 12 meses, 281% de valorização em dólar. Então é interessante como várias teses aí dos economistas austríacos e libertários vêm se concretizando nos últimos anos, talvez, certo? Então, tem algumas teses interessantes aqui. Tem a tese da Argentina, que eu já mostrei em outros vídeos, desde que o Milei se elegeu aí, a bolsa já se valorizou mais de 100% em dólar, que também foi uma valorização absurda. Temos o ouro e a prata, e também o Bitcoin no zoom out está desempenhando muito bem. Mas quando aproximamos, aí nos últimos 12 meses o Bitcoin está indo muito mal, diga-se de passagem, está talvez com uma grande promoção aí no preço do Bitcoin. E vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. E o Bitcoin, o ouro e a prata tem teses que têm uma certa relação, que é o tema talvez principal do vídeo de hoje, que é o colapso das moedas fiduciárias. A gente está vendo o dólar, que antigamente era, talvez ainda seja, né, a moeda de reserva global, a principal reserva aí do mundo, perdendo justamente esse papel. E é algo que a gente vem alertando há alguns anos, só que esse processo é bastante lento. Muitas vezes as pessoas pensam que, beleza, as moedas fiduciárias estão colapsando, isso vai acontecer amanhã. Mas não, isso demora vários anos, provavelmente várias décadas. E a gente já vem alertando sobre isso há bastante tempo. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, mas é um problema que não é exclusivo do dólar. As moedas fiduciárias estão perdendo o poder de compra. O real já existe aí desde 1994, então muito menos tempo, e já perdeu mais de 85% do seu poder de compra. Então as moedas fiduciárias estão colapsando. Temos uma dívida crescente que nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares e uma certa disputa geopolítica, onde o dólar não é mais aquela moeda neutra. Então é necessário um ativo neutro, um ativo que não é controlado necessariamente por nenhum político ou burocrata. E aí surgem várias alternativas, né? O Bitcoin é uma que a gente menciona bastante aqui no canal, mas por enquanto, bancos centrais principalmente, que talvez sejam os principais responsáveis por esse momento de valorização aí dos metais, hoje em dia eles têm o playbook de compra de metais, ou seja, quando o dólar e conforme o dólar vai perdendo esse posto de moeda de reserva global, os bancos centrais eles não têm aí o playbook, não têm o passo a passo para mudar aí para o padrão Bitcoin. Muitos deles nem sabem o que é isso, então eles vão no mais tradicional, que é o ouro, e os metais aí vêm ganhando muita valorização com isso. No futuro, pode ser que eles percebam que o Bitcoin seja uma alternativa, ou talvez até uma alternativa melhor do que o próprio ouro. Isso o tempo dirá, mas o movimento que está acontecendo no momento é exatamente esse. Então, falando de países e bancos centrais, eles estão principalmente focando nos metais, no ouro, certo? E talvez até na prata. Então a notícia aqui que eu já trouxe no canal, a China estaria acumulando ouro secretamente para reduzir a dependência do dólar. Então os bancos centrais estão inicialmente não acumulando Bitcoin, mas principalmente reservas de ouro, que é o que basicamente eles sabem fazer e já estão acostumados. Mas o Bitcoin também está aí na visão, no campo de visão de países e bancos centrais. Quando a gente pega os 10 principais detentos
detentores de Bitcoin no mundo, a gente tem o governo da China aí, e o governo dos Estados Unidos, dentre os 10 principais detentores. Então sim, os bancos centrais também estão olhando para o Bitcoin, mas talvez fazer essa mudança para o Bitcoin, sair do ouro, que é o que eles estão acostumados, e ir para o Bitcoin, talvez isso demore algum tempo. Já quando falamos do setor privado, que geralmente é mais ágil para adotar tendências e tecnologias novas, aí sim eles estão se posicionando mais no Bitcoin, pelo menos é a impressão que eu tenho com base aí nos dados que a gente vem acompanhando, eles vêm se posicionando mais no Bitcoin do que no ouro. Então, notícia aqui do portal Bitcoin, que é o novo ETF de Bitcoin da BlackRock, né? Um ETF que utiliza a estratégia de dividendos sintéticos que eu mencionei em alguns vídeos passados aqui no canal, que é muito interessante porque isso possibilita a geração de fluxo de caixa, entre aspas, né, dividendos sintéticos, melhor dizendo, para ativos que não têm fluxo de caixa. Isso pode ser utilizado tanto para o ouro quanto para o Bitcoin. Eu já mencionei aqui no canal o Coin11 aqui, né, que é um ETF que gera dividendos aí mensais e busca capturar parte da valorização do Bitcoin, e falei também do Auro 11, que faz a mesma coisa, só que para o ouro. E com a valorização desses ativos, aí o desempenho pode ser bastante interessante. Por exemplo, o Auro 11 ele foi criado aqui no final do ano de 2025 e só a valorização da cota aí já foi de mais de 18% e eles estão pagando em torno de 1% de dividend yield por mês. Então, interessante. Já por outro lado, o Coin 11, ele teve uma queda, né, justamente por conta da queda do Bitcoin. Então, enfim, são estratégias que estão sendo utilizadas cada vez mais por grandes empresas, o que chama muita atenção. A BlackRock é a maior gestora de investimentos do mundo e eles fizeram o IBIT, que foi o ETF de Bitcoin aí da BlackRock, que se tornou o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares. Então, claro, isso chama muita atenção do mercado financeiro de uma maneira geral, e as empresas, mercado privado aí, tende a se movimentar muito mais rápido do que bancos centrais, que ainda estão talvez com a estratégia, entre aspas, antiga, que é acumular o ouro para suas reservas, né? Não o ouro digital, mas sim o ouro físico. E aqui eu quero dar uma olhada com vocês nos principais ativos do mundo, porque realmente com a valorização brutal da prata e do ouro, é interessante observar o valor de mercado desses ativos, certo? O market cap. Então, temos aqui, em primeiro lugar, aqui, claro, na verdade a gente tem dentre os maiores ativos do mundo, a gente tem real estate, ou seja, o mercado imobiliário, óleo e o yuan chinês, certo? Em quarto lugar, então, nós temos o ouro com 37 trilhões de dólares de valor de mercado, com toda essa valorização brutal. Então, realmente, o ouro está adicionando trilhões de dólares de valor de mercado em pouquíssimo tempo, o que vem chamando muita atenção. Ainda mais se a gente levar em consideração que o Bitcoin tem 1,7 trilhões de dólares de market cap. E o ouro, às vezes, adiciona isso ao seu market cap em um dia, em 2 dias. Então, se parte desse capital que está vendo o ouro como uma alternativa ao colapso das moedas fiduciárias migrar para o Bitcoin, observem o potencial, certo? Se, por exemplo, 1,7 trilhões de dólares, que hoje em dia migra para o ouro em quase 1 ou 2 dias, migrar para o Bitcoin dobra o market cap, o valor de mercado, e aí já pode chegar próximo, pelo menos, dos 200 mil dólares por Bitcoin. E aqui o próximo ativo que eu quero mostrar é o dólar americano. O dólar ele vem perdendo valor em relação a outras moedas, então é um movimento interessante, tem a ver com a dívida dos Estados Unidos. É mais fácil pagar uma dívida de 38 trilhões de dólares se o dólar se desvalorizar, mas enfim, eu não vou entrar nesse aspecto, que é uma questão um pouco mais longa, mas sim, existe um certo interesse aí dos Estados Unidos em desvalorizar o dólar. Outro fator é a questão da balança comercial. Se o dólar cai, fica mais barato comprar produtos dos Estados Unidos. Então, isso aí acaba mexendo na balança comercial, que é um dos objetivos da administração dos Estados Unidos atualmente, certo? Enfim, não vou entrar aí muito no detalhe desse ponto, mas o fato é que as moedas fiduciárias estão colapsando. O dólar, por se tratar aí da principal moeda de reserva global, quando sofre esse desinvestimento, é a que demonstra aí mais sinais e que fica mais
mais evidente. Então, é por isso que a gente sempre fala da dívida dos Estados Unidos, mas a gente tem países com ainda mais dívida, como é o caso do Japão, por exemplo, que eu já mencionei aqui algumas vezes. Então, é importante ficar de olho no colapso das moedas fiduciárias, que provavelmente vai ser mais lento e gradual do que a gente acha, né? Então, temos o dólar aqui com 22 trilhões de market cap, lembrando que o ouro já vale mais do que o dólar em termos de valor de mercado, de market cap, e daí temos outros metais, por exemplo, o cobre está subindo, também temos outros metais aqui, e aqui a prata, certo? A prata tem 6,6 trilhões de dólares de market cap agora, e o interessante é que o Bitcoin há pouco tempo valia mais do que a prata, então observem como a prata saiu de um ativo de 1 trilhão de dólares, 2 trilhões, para 6 e pouco, né? Em pouquíssimo tempo. Então é realmente muito interessante o movimento da prata. Aí a gente tem as principais ações do mundo, aqui temos a Nvidia em primeiro lugar e várias outras empresas de tecnologia, o que também é interessante, porque observem como as empresas mais valiosas hoje já são empresas que envolvem tecnologia, já são negócios adaptados para o mundo digital. Então, eu acho que faz sim, muito sentido que o nosso dinheiro já seja nativo da internet, já seja nativo do mundo digital. O Bitcoin subiu várias posições aí nos últimos anos, mas agora está andando de lado com leves correções ali na faixa dos 87 mil dólares e 1,7 trilhões de dólares de market cap, mas já acima de vários grandes ativos, como o Meta aí do Facebook, o dinheiro aí da Rússia e várias outras grandes empresas, aqui o real brasileiro e assim por diante. Então, sim, o Bitcoin aí está numa posição mais baixa na lista, mas já esteve acima da prata. E observem como qualquer movimento, qualquer mudança e realocação de trilhões de dólares em ouro, em prata e em outros ativos escassos, se isso migrar para o Bitcoin, pode gerar um potencial enorme. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de lembrar que se você está pensando em comprar Bitcoin, eu deixo o link do mercado Bitcoin aqui na descrição desse vídeo, e até onde eu sei eles têm o melhor cartão com cashback em Bitcoin, que é 1% de cashback em Bitcoin sem anuidade. Então, se vocês tiverem interesse, eu já deixo o link aqui na descrição para vocês criarem a conta de vocês. E além disso, se vocês têm mais de 100 mil reais em patrimônio e querem uma assessoria exclusiva sobre Bitcoin, sobre mercado financeiro, sobre alocação aí de ativos, investimentos e talvez até mesmo alguma questão tributária, porque a gente sabe que, enfim, no Brasil a vida não é fácil, então quase ninguém sabe o que fazer, o que não fazer e quais os riscos e assim por diante. Então, dúvidas tributárias, investimentos, me mande uma mensagem com seu nome e WhatsApp no X ou no Instagram do canal. Bom, feito esse disclaimer aí, vamos seguir para alguns indicadores. Eu quero mostrar aqui o Fear and Greed Index, que agora está em 38, então abaixo de 50, mostrando novamente uma possibilidade interessante, talvez uma oportunidade aí em termos de preço e sentimento do mercado. O mercado ainda está com medo quando falamos, por exemplo, de Mayer Múltiplo abaixo de 1, então tudo isso é muito interessante. E o Bitcoin ele está com uma correção mais lenta e gradual. O MVRV está em 1,59, certo? Com o preço do Bitcoin aí ainda abaixo dos 90 mil dólares, diferentemente de ciclos passados, onde tivemos aí mais de 80% a 70% de correção em dólar. Por enquanto tivemos apenas 20%, então uma correção bem mais devagar aí do que anteriormente, mas enfim, vamos ficar de olho. Historicamente, essas correções em tempos de bear market duravam em torno de 12 meses, então aqui 12 meses, aqui em 2017 também 12 meses, então vamos ficar de olho, né? Não sabemos se é um bear market, se o preço vai continuar subindo. Inclusive, se a gente analisar esse ciclo, a gente vê que a gente tem topos crescentes e fundos crescentes. Então, enfim, não dá para decretar que a tendência foi 100% alterada, mas vamos ficar de olho aí, o Bitcoin de fato está muito descontado frente a esses outros ativos. E aí existem algumas formas de enxergar isso, né? Existe a possibilidade do Bitcoin aí estar sendo deixado de lado, mas existe a possibilidade de ser uma grande oportunidade de desconto, né? De descolamento. E mesmo assim, se a gente observar aí com um pouco de zoom out, nem precisamos dar um zoom out tão grande, a gente vê que na verdade o ouro e a prata não estão desempenhando
melhor do que o Bitcoin se a gente colocar um prazo um pouquinho maior, né? Desde a aplicação do ETF da BlackRock, que eu mencionei anteriormente, o Bitcoin teve um desempenho muito melhor do que ouro e prata, mesmo com um desempenho brutal aí de ouro e prata. Então, o ouro e prata talvez estejam alcançando o Bitcoin nessa valorização e nessa fuga aí das moedas fiduciárias. Pensando em um zoom out maior, né? Vamos voltar aqui para o gráfico dos ativos. Se a gente observar o preço da prata aqui, né, de 2012 até agora, 257% de valorização em dólar. O ouro, aqui, onde é que está o ouro? Aqui, né, o ouro, 220% de valorização em dólar. E se a gente pegar o Bitcoin, não precisa nem ser de 2012, pode ser de 2016 até agora, o desempenho foi muito maior, né, mais de 19.000% de valorização em dólar. Enfim, então, é exatamente isso que está acontecendo. Eu estou acompanhando aí de perto o movimento dos metais, porque é um tema muito interessante aí para quem fala sobre o colapso do sistema fiduciário, e vou mantendo vocês informados, certo? Fiquem de olho aí no canal que saindo qualquer notícia relevante sobre o preço de Bitcoin, de metais, mercado financeiro, moedas e assim por diante, eu vou gravar um vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.